Para uma análise à situação que se vive no terreno e à reconstrução necessária para esta zona de Moçambique, é convidado deste Jornal de Sábado o bastonário da Ordem dos Engenheiros, Sr. Engenheiro Carlos Mineiro Aires. Muito boa noite, muito obrigado por ter vindo até à SIC. Eu começo por lhe fazer uma pergunta no seguimento desta notícia que está a ser veiculada pelo Jornal Público e que é determinante para a chegada de ajuda humanitária à cidade da Beira. Que conhecimento é que o senhor tem dos critérios e dos métodos de construção de vias por empresas chinesas em África? E sabemos que Angola e Moçambique são dois dos países onde há várias empresas chinesas a fazerem obras públicas versus os critérios de resistência que são utilizados em países como, por exemplo, em Portugal. Ora, muito boa noite. Vamos ver. Nós estamos a passar por uma situação anormal. Normalmente as obras de arte, as pontes, são dimensionadas para uns caudais, que os engenheiros têm um período de retorno. O retorno pode ser maior ou menor quando muito cheia, o que se prevê está associada à probabilidade de voltar a ocorrer. E, portanto, eu não sei exatamente nesta ponte qual é que foram os critérios que foram tidos em conta para calcular a secção de vazão. Eu não quero estar a pôr em causa a qualidade da construção. Há de tudo, e eu conheço casos, quer em Angola, em Moçambique não me conheço, mas em Angola conheço alguns, e portanto há situações que efetivamente não têm corrido bem. Mas também, em compensação, a China também tem excelentes obras e tem capacidade instalada. Neste caso, eu acho que em Moçambique há um déficit e há uma dificuldade da própria fiscalização de obras e no acompanhamento de obras. E, portanto, pode-se estar em causa aqui duas questões. Uma é, fundamentalmente, de haver um cenário que é perfeitamente anormal e que excedeu as bases de dimensionamento e de cálculo que aquela ponte teve. Outro caso pode ser, efetivamente, haver um problema no próprio dimensionamento e na forma como foi executada a obra. O que está agora a ser feito é um acesso e uma ligação provisória, como eu dizia há pouco, com terra compactada, gravilha, etc. Mesmo ao lado do local onde em termos esteve essa passagem, que eu não tenho a certeza que fosse exatamente uma ponte. Agora, pergunto-lhe, nestas condições, com que rapidez é que, querendo, naturalmente, do ponto de vista político, se consegue reconstruir de forma definitiva esta via, nomeadamente com uma ponte em condições? Quanto tempo é que pode Isso pode demorar anos, um ano ou mais, depende. Nós o que estamos aqui a assistir é uma obra de emergência. Obviamente que se houvesse um fenómeno semelhante a esse, naturalmente seria outra vez distribuído. É uma situação de emergência para haver acesso, para que se possa haver passagem de veículos, mas uma obra de raiz, reconstruir uma obra destas, e agora já com a experiência que houve em relação a este acidente e devidamente recalculada e redimensionada, podemos estar a falar de um período relativamente longo. A questão é que, de facto, com a possibilidade de descargas de barragens a montante destes dois rios, do Buza e do Pungué, nomeadamente no Zimbábue, esta situação pode repetir-se e a obra que está a ser feita neste momento pode não aguentar exatamente isso. Pode repetir-se de uma forma agravada até. De uma forma agravada, quer dizer, o que é concretamente com isso? É porque é assim, ali naquela zona nós temos que ter noção que esta grande inundação que há deve ser um fator. Aquilo é uma zona muito plana, mas a montante tem rios e aí tem uma barragem, portanto, a barragem da Chicacamba, neste caso, e no Zambeze temos Cabora Bassa, mas temos a montante a maior barragem, o maior lago artificial do mundo, que é a barragem de Caribe, e que se essa descarrega para Cabora Bassa é obrigado a descarregar. E já está com 99% da capacidade. Se houver aqui uma conjugação de descargas das barragens, porque as pessoas, por vezes, não percebem porque é que as barragens descarregam, as barragens não têm uma capacidade ilimitada. Imaginemos que estamos a alimentar um alguidar com uma mangueira. Nós a despejamos de vez em quando o alguidar para continuar a guardar a água, ou então a água que entra é que sai. Portanto, isto, grosso modo, para dar uma explicação rápida. Se houver uma necessidade de a montante nos países vizinhos haver descargas, obviamente que vai haver descargas em Moçambique. Se houver uma conjugação de descargas, quer no Zambeze, quer na bacia do Buzi, e nesta, nomeadamente, a Chicamba que está no rio, que é o Revoé, obviamente que a situação pode vir a agravar-se. Bem, ainda há dias, na televisão moçambicana, na STV,
o responsável pela Direção de Recursos Hídricos garantia que estava tudo em condições e que estavam a monitorizar. Acredita nas capacidades e no empenho das autoridades moçambicanas para fazerem essa monitorização? Eu tanto quanto sei, há alguma capacidade de informação e as barragens, as de Moçambique, até estão acompanhadas. Porque também havia aqui um risco de haver uma ruptura, por exemplo. Também é um cenário que, nesta altura, então seria uma catástrofe completa. Eu espero que os meus colegas de Moçambique, nós temos uma relação excelente, a quem eu saúdo, que eu sei que eles estão a ver os programas e veem os programas internacionais, obviamente que eles estão atentos a estas situações. É uma situação perfeitamente anormal. Isto, nós não queremos acreditar nas coisas, mas efetivamente um furacão com umas condições destas no sítio onde foi, é uma novidade. E temos que estudar as questões das alterações climáticas, que há aqui uma ligação forte a isto. Depois temos os terrenos completamente empapados. Os terrenos já por si têm uma constituição que rapidamente ficam impermeabilizados e toda a água que chega é para correr. Depois é tudo plano. E, portanto, as imagens aéreas que nós vemos são milhares de quilómetros quadrados, completamente inundados, e isto vai demorar muito tempo a drenar, a resolver, etc. Nós temos aqui uma situação invulgar. A cidade de Aveiro foi muito afetada. Todos os arredores, e temos a ver aqui estas crises humanitárias, as crianças, a falta de comida, onde vir a seguir as doenças, Já estão a chegar. as doenças. Entretanto, com as águas a baixar, os 420 mortos, mais ou menos, que nesta altura há, evoluirão, com certeza, e temos uma situação grave. Eu queria aqui acrescentar que a Ordem dos Engenheiros fez anteontem, ou 2 dias, ou há 3 dias, enviou uma missiva ao Governo, dispôs-se para criar uma bolsa de voluntariado de engenheiros que possam ir para lá. A única coisa que nós queremos é logística, obviamente, não podemos chegar lá com uma mala na mão para ir ajudar, mas se for devidamente enquadrados, há muitos engenheiros em Portugal que estão na disposição de vir a ajudar o povo de Moçambique. Mas ajudar de que forma, concretamente? Não há engenheiros suficientes, nomeadamente engenheiros civis suficientes em Moçambique para poderem fazer frente às necessidades? Não há. Para uma situação destas, não há. Nós estamos aqui a enfrentar um problema que vai ser o dia a seguir. Quando estiver drenado, quando estiver seco, quando houver condições para começar a reconstruir, repare, nós temos as habitações completamente destruídas. Temos infraestruturas destruídas. Os abastecimentos de água. O saneamento não se fala porque ele também é incipiente e, portanto, não há. Há questões de saúde pública ligadas às próprias infraestruturas. A qualidade da água é fundamental. O que quem mais mata no mundo é a água. Todas as doenças são veiculadas, aquelas doenças africanas são da África e da Ásia, etc., são doenças veiculadas pela água. Portanto, há um trabalho muito grande a fazer aqui. Há todo o trabalho de reconstruir as habitações, as escolas, Mas deixe-me aproveitar essa dica, porque a reconstrução das habitações deve ser feita, na sua opinião, de que forma? Levando em consideração que a cidade da Beira ficou 90% destruída, mas uma pequena parte, eu diria que cerca de 1/5 da cidade é que tem urbanismo, tem planeamento. Sim. Tudo o resto é construção própria, feita de forma desenfreada. Esta é a altura para o governo moçambicano olhar para esta realidade e finalmente fazer alguma coisa, nomeadamente aquilo que não fez, como se queixam os moçambicanos, depois das cheias de 2000. Vamos olhar para a África como é a África. E quem conhece a África sabe quais é que são as dificuldades em conter estes fenómenos de ocupação indiscriminada por habitações clandestinas, habitações básicas e primárias, sem condições nenhumas, porque, efetivamente, são países pobres. A noção que nós temos cá de reconstruir de raiz uma questão destas, fazer um urbanismo infraestruturado, com ruas, iluminação pública, saneamento, abastecimento de água, isto é uma miragem. É uma miragem, obviamente. Ou a comunidade internacional se une e apoia fortemente Moçambique, e Moçambique merece ser apoiado. E Moçambique merece ser apoiado para se fazer uma coisa de raiz e em condições, ou então o risco de se voltar a reconstruir nas mesmas condições desordenadas e a esmo que há, é um risco. Se for para qualquer situação das cidades em África, das grandes cidades, que se vão expandindo, nomeadamente estas que foram consequência de uma guerra civil, em que as populações se refugiaram nos centros urbanos, as cidades cresceram de uma maneira desordenadíssima. É impossível estabelecer uma estrutura viária, uma estrutura de saneamento, um abastecimento de água, porque nem há espaço onde passar as coisas. A reconstrução da Beira deve acontecer no mesmo local ou deve continuar-se a possibilidade de relocalizar a cidade, levando em consideração que uma boa parte da cidade está abaixo do nível do mar? Ora bem, isto é uma questão importantíssima.
Eu acho que isso deve ser muito bem pensado sob o ponto de vista técnico. A cidade é uma cidade que está, como disse, está abaixo do nível do mar. Hoje tem um sistema de drenagem, intervalos de drenagem para evitar uma situação dessas, e isso é o ponto fulcral na reconstrução de uma beira do futuro, é pensar exatamente qual é que é a forma ideal de reconstruir a cidade, tendo em conta a localização que ela tem, que é adversa, mas com certeza que haverá soluções técnicas para permitir fazer isso. Falava há pouco, só para terminar a nossa conversa, que já vai longa, que se disponibilizaram, vocês, da Ordem dos Engenheiros, para enviar engenheiros em regime de voluntariado para a África, e que já falaram com os vossos congêneres da Ordem dos Engenheiros de Moçambique. Têm esse acordo? Quantos é que são necessários? Que resposta é que tiveram da Ordem? Há uma expectativa em relação à resposta, uma expectativa dos dois lados. Do lado de Moçambique, em relação à ajuda que pode vir a ser dada. Os nossos colegas que estão localmente a identificar as situações fazem o pedido. E a expectativa que a Ordem tem é que no cenário destes, obviamente, que haja um enquadramento e um apoio logístico para acolher os engenheiros, que isto não são visitas para ir passar o fim de semana a Moçambique, nem para ir passar uma semana. São visitas de médio prazo, as pessoas vão ter que estar lá durante um tempo para ajudar a reconstruir e, portanto, esse apoio técnico é fundamental. E tiveram o ok e o apoio da vossa congênere em Moçambique? Eu estou convencido que, repare, nós não podemos estabelecer relações entre Estados. Temos relações entre associações profissionais. Agora estou perfeitamente convencido que o Estado moçambicano, com certeza, que abrirá os braços aos técnicos portugueses que se disponibilizarem para poder ir ajudar a reconstruir em condições técnicas ideais e reconvertidas esta situação. Toda a ajuda é necessária. Mineiro Aires, muito obrigado por ter vindo ao Jornal. Obrigado, eu. Muito obrigado. Muito boa noite.